Meus irmãos, graça e paz, um ótimo dia em nome do Senhor Jesus, cheio da graça e da presença do Senhor. Mais um dia com o nosso devocional, hoje nós nos encontramos em 1 Reis capítulo 15, e onde agora começa a vir aquele processo dos reis, reis bons, reis maus, reis que seguem os caminhos do Senhor, outros que não seguem o caminho do Senhor, uns que seguem o caminho do servo Davi, outros que seguem o caminho de Jeroboão. Já vimos a história de Jeroboão, como ele age, como ele move, como ele muda a eleição dos sacerdotes, ele começa a usar isso como política, né, como algo para o seu bem, não mais agora seguindo os princípios do Senhor. E aqui no capítulo 15 de 1 Reis, nós começamos a ver um paralelo dos que fazem a vontade do Senhor e dos que não fazem a vontade do Senhor, dos que seguem o caminho a qual Davi quis, a qual Davi seguiu, né, diante do Senhor, e aqueles que seguem os caminhos pecaminosos de Jeroboão. E aí nós podemos perguntar, o que nós podemos aprender com isso? Eu aprendo que a vida são feitas de escolhas. Nós temos diante de nós todos os dias a decisão de escolha. Hoje, domingo, nós escolhemos se eu quero ir ao culto, se eu não quero, aonde eu quero sentar, que roupa eu quero vestir. E na maioria das vezes nós vamos fazendo isso seguindo exemplos. E quando nós paramos para pensar em exemplos, não que você só vai para o culto porque alguém foi ou alguém deixou de ir, mas alguém te ensinou a isso. Ou os nossos pais, ou alguém que nos evangelizou, alguma pessoa. Então, nós hoje seguimos o exemplo dessas pessoas que batalharam, que oraram, que nos aconselharam. Hoje eu sou pastor porque alguém me incentivou, eu vi isso na vida de alguém, dos meus dois primeiros pastores que foram homens de Deus e me ajudaram tanto, e assim, seguindo o exemplo deles, através do chamado do Senhor, nós estamos. Então a gente vai percebendo nessa questão. E quando nós paramos para olhar, como nós olhamos aqui no capítulo 15, nós vamos ver que existe exemplo dos dois lados. Existe o exemplo de Davi, que mesmo com todas as suas falhas, mas foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que seguiu o caminho do Senhor, sempre buscando a Deus, sempre buscando fazer a vontade do Senhor. Vem Roboão, que dá aquele processo ali de divisão, mas já era também uma promessa que o Senhor já havia feito. E nós olhamos para o outro lado, então, Jeroboão, que realmente fez tudo aquilo que era mal aos caminhos do Senhor, tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, seguindo um caminho totalmente diferente. Então percebe que quando os reis assumiam seus tronos, eles olhavam para o passado e viam, eles tinham Davi como exemplo de um rei íntegro, de um rei a qual servia o seu povo, de um rei a qual buscava a vontade de Deus, e eles olham também do outro lado, mais recente ainda, Jeroboão, que fez tudo ao contrário. Fez tudo aquilo que não era de acordo ao coração do Senhor, fez tudo aquilo que não agradava a Deus, seguiu totalmente o contrário daquilo que Deus fez. Então o rei, quando sentava ao trono e olhava a história, tinha esses dois personagens. E esses dois personagens, cada um escolhia um. Percebemos que Asa escolhe seguir o caminho de Davi, mesmo que ainda ele tenha algumas dificuldades, alguns problemas, ele começa muito bem, mas não termina muito bem, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele segue ainda o caminho de Davi. Por outro, nós vamos ver tantos outros que vão vir e que vão seguir o caminho de Jeroboão. E ali fazem, e ali tem as consequências dos seus erros, tem a consequência do seu pecado, onde pagam alto por tudo isso. E aí hoje temos nós. Qual é a nossa questão? Quando nós olhamos para o passado, e Hebreus vai dizer isso, nós temos uma nuvem de testemunhas de tantas pessoas, tanto quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos biblicamente para tantos homens e tantas mulheres, quando olhamos também para o nosso passado, a nossa igreja vai completar 44 anos próximo mês. E quantas pessoas já passaram por aqui? Pessoas que deram bons exemplos, pessoas que cresceram, né? E vamos ver também, de repente pode ter do outro lado, não sei, não consigo pensar nisso, mas se nós olharmos para o mundo como um todo, nós vamos olhar para os dois lados. E aí vem uma decisão nossa, quem nós estamos escolhendo? Quando nós olhamos para a palavra, quais são os personagens que nós queremos seguir? Não simplesmente personagens que gostamos da história. Não é essa a questão. Mas personagens que eu olho para a história e quero me inspirar nessa história. Quero ser fiel ao Senhor. Quero ser fiel como... né? Eu gosto muito de Timóteo.
Eu acho que é um personagem ali que a Bíblia demonstra as suas fraquezas, que a Bíblia demonstra as suas dificuldades, mas mesmo assim ele permanece fiel. E faça até um desafio. Tire o dia de hoje e põe aqui no grupo, aqui nos comentários do YouTube, qual é o personagem que te chama a atenção? Qual personagem você fala assim, poxa, esse aqui, olha, eu tento a cada dia olhar para a vida dele e me inspirar para viver uma vida segundo o coração de Deus. Então percebe? A nossa vida, assim como dos reis de Israel, tanto de Jerusalém como de Judá, foram homens que tiveram as suas escolhas. Alguns escolheram servir ao Senhor, outros escolheram fazer todo o contrário. E nós? Aonde está o nosso exemplo maior? Jesus, mas ele deixou outros personagens também para que possamos olhar, analisar e viver a nossa vida. Então pare para pensar nisso no dia de hoje. Um excelente dia, que Deus abençoe grandemente teu coração e um beijo no teu coração em nome de Jesus.